Olá, pessoal. Então, né, como há pedidos de muitos que não entenderam a atividade proposta, eu resolvi gravar um vídeo para vocês, para explicar direitinho como vai ser, tá? É melhor do que a gente marcar um encontro, já que nem todos podem no mesmo dia, mesmo horário. Então, eu resolvi gravar um vídeo mais detalhado, explicando como é a atividade. A nossa atividade é sobre o mapa de risco, tá certo? E vocês devem confeccionar esse mapa de risco do laboratório da escola. Eu já conversei com a coordenação para autorizar vocês a entrarem no laboratório para tirar foto do laboratório, que é só o que a gente precisa, é da foto do espaço para a gente memorizar o que é que tem lá, tá? A estrutura física, materiais, pronto. É o que vai ser necessário para vocês elaborarem o mapa de risco de vocês. Creio eu que todo mundo já entrou no laboratório da escola, todo mundo já fez alguma prática no laboratório, tá? Então, todo mundo conhece aquele espaço, né? É um espaço da rotina de vocês durante o curso, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Eu pedi autorização da coordenação para que vocês possam entrar no laboratório através da supervisão da Bianca, para vocês tirarem fotos e elaborarem um mapa de risco, tá? Eu peço a vocês que não entrem no laboratório em horário de aula, para não atrapalhar o professor, tá? Das outras disciplinas de vocês. Então, antes de começar a aula, na hora do intervalo, na hora da saída, conversa com Bianca, pede para entrar no laboratório rapidinho, 5 segundos ali, tira a foto de vocês, registra, né, para vocês confeccionarem o trabalho, tá certo? Então, bora lá, bora relembrar, né, o que é o mapa de risco. O mapa de risco vai ser uma representação gráfica, tá, do ambiente, né, que é exercida funções, tá? No caso do laboratório, no laboratório de enfermagem, vocês realizam procedimentos. Então, qual vai ser a finalidade do mapa de risco, o objetivo de confeccionar? Vai ser identificar os riscos ocupacionais. Bora relembrar os riscos ocupacionais, né? Nós temos 5 grupos de riscos ocupacionais, que são identificados através de cores, né? Então, a gente tem o grupo dos riscos químicos, que é representado pela cor vermelha. Poeira, fumaças, névoas, vapores, gases, produtos químicos, substâncias ou produtos químicos em geral, tá? Nós vamos ter o grupo 2, que são os grupos dos riscos físicos, né? Que é classificado com a cor verde. Ruído, vibração, radiação, pressão, temperaturas como frio, calor, umidade, tá? Nós temos também o grupo dos riscos biológicos, que é classificado com a cor marrom. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, que são os micro-organismos. Nós temos o grupo, né, dos riscos ergonômicos, que são aqueles que alteram, né, tanto a estrutura física como psicológico, né, dos trabalhadores. Então, a gente tem a classificação através da cor amarela. Então, que são trabalho físico pesado, posturas incorretas, né, treinamento inadequado, trabalho noturno, responsabilidades, conflitos, tensões, desconforto, monotonia, né, tudo aquilo que vai interferir, né, no físico e psicológico desse trabalhador. E nós temos também o grupo, né, dos riscos mecânicos ou de acidentes, que é classificado com a cor azul. São eles, né, operação de máquinas sem proteção, né? Então, máquinas com defeitos, iluminação deficiente, né? Armazenamento incorreto de materiais, eletricidade, incêndio, quedas, né? Tudo isso a gente tem como o grupo de acidentes, tá? Então, são esses 5 grupos dos riscos ocupacionais que vocês devem identificar no laboratório ou em outro qualquer espaço, né, que seja exercida alguma função laboral, tá? Algum trabalho.
Tá certo? Então, o objetivo é identificar esses riscos, tá? Onde está presente o risco biológico nesse espaço? Ele é grande, ele é médio, ele é pequeno, tá certo? Então, a gente vai fazer isso através do mapa de risco, identificar os riscos ocupacionais, esses riscos que eu acabei de citar. Os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Eles são representados, né, por cores e através de círculo, né, para identificar a sua intensidade, tá certo? Quanto maior for esse risco, a gente tem um círculo grande. Se ele for um risco médio, um círculo médio. Se ele for um risco pequeno, de intensidade pequena, a gente tem um círculo pequeno. Então, a gente vai identificá-los por cores e o seu tamanho, a sua intensidade, através de círculos. Grande, médio e pequeno, tá? Então, a gente vai fazer, né, primeiro, o conhecimento desse espaço, tá? Para depois identificar os riscos que ali estão presentes. Então, a gente vai conversar com a coordenação, assim que autorizado, eu dou ok para vocês, tá? Para vocês irem sem ser em horário de aula, tá? 5 segundos é o suficiente para tirar uma foto, tá? Do espaço físico. Então, procurem sempre ir antes da aula, no intervalo ou depois, para não atrapalhar o professor de outras disciplinas, tá certo? Então, vocês vão, né, primeiro conhecer essa estrutura, né, ver o que tem ali presente de equipamento, de material que é utilizado e vão identificar onde, em quais locais tem os riscos que a gente citou, os riscos ocupacionais. E como é esse risco? Ele é grande, ele é pequeno, ele é médio, que a gente vai identificar através de círculos, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá certo? Para ficar mais claro, tá? Como funciona a elaboração do mapa de risco. Então, aqui tem um exemplo do mapa de risco. É exatamente assim que vocês vão fazer. Só que cada espaço exige uma planta, né? Um desenho diferente, porque são espaços diferentes, tá certo? Então, o primeiro passo é conhecer o lugar e depois vocês vão desenhar uma planta baixa, só uma estruturazinha numa folha de ofício, tá certo? Que fica melhor para desenhar do que numa folha de caderno, já que a folha de caderno possui linhas. Então, numa folhinha de ofício, vocês vão pegar essa folha e vão desenhar a estrutura do laboratório de vocês, como se fosse uma planta de casa, de forma simples, tá certo? Onde fica a porta, onde fica, né, a bancada para procedimentos, onde fica a pia, os armários. Vocês vão fazer um desenho simples, tá? Não precisa ser nada bem elaborado, não. Contanto que dê para a gente identificar as estruturas que estão presentes ali naquele espaço. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma empresa, de um mapa de risco de uma empresa, que tem a parte da produção, onde é confeccionado, né, o material que é comercializado. A gente tem a parte dos vestiários, né, masculino e feminino, o depósito, uma cozinha, tá? Aqui a gente tem o RH, outros banheiros masculinos e femininos, a sala da diretoria, a sala de telemarketing, a recepção, tá? Temos um corredor, né? Temos uma sala de logística e uma sala de CQ, tá? Então, aqui tem a estrutura física dessa empresa, tá certo? E aí foi desenhado de forma simples, identificando, né, o que é cada local, onde fica cada lugar. E aí, através de círculos, foi identificado os riscos ocupacionais. Se vocês olharem nesse mapa de risco, né, a gente tem vários círculos coloridos, tá? E círculos de diferentes tamanhos. Aqui dá para identificar que a gente tem círculos grandes, círculos médios e círculos pequenos. Por exemplo, aqui no depósito, a gente tem 2 círculos grandes e um pequeno, né? 2 círculos grandes, um da cor verde e outro da cor vermelho, e um círculozinho pequenininho da cor amarela.
Então, isso quer dizer o quê? Nessa empresa, no seu mapa de risco, através, né, do conhecimento desse lugar, né, das suas atividades que são elaboradas nesse espaço, dos materiais que são utilizados, identificou-se que no depósito dessa empresa, a gente possuía um risco químico e físico grande, porque a gente tem 2 círculos grandes da cor verde e vermelha. Identificou-se também que tem um risco pequeno ergonômico, porque ele foi identificado através de um círculo pequeno da cor amarela, tá? Por exemplo, na cozinha, né, a gente tem um risco pequeno mecânico, né, que é de acidentes, que é classificado com a cor azul. Porque aqui na cozinha pode ter o quê? Pode ter queimadura, né? Uma pessoa pode escorregar no piso molhado e cair, né? Pode um copo quebrar e cortar a mão de uma pessoa. Isso tudo é risco, tá? De acidentes. Então, foi identificado, né, esses riscos do grupo, né, de acidentes da cor azul de forma pequena, porque ele foi identificado com um círculo pequeno, tá certo? Então, aí a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Vocês vão lá no laboratório, vão tirar a foto da estrutura física para não esquecer de nada, que vocês vão confeccionar o mapa de vocês em casa. Então, vocês pegam uma fotinho de vocês, leva para casa, pegam uma folha de ofício, que vocês vão precisar hidrocor, ou então lápis de cor, ou então canetinhas coloridas. A gente precisa desses materiais da cor amarelo, azul, verde, vermelho e marrom, para que vocês possam identificar os riscos de vocês através das cores, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, né, no canto esquerdo da tela, a gente tem aqui, tá vendo? Uma legendazinha do mapa de risco. Tem aqui, cada quadradinho tem uma cor e o que essa cor significa. Tem um quadradinho amarelo, significa risco ergonômico. E a gente tem os círculos, né? Risco pequeno, risco médio, risco elevado, que é o risco grande, tá? Então, vocês vão fazer a análise do laboratório e em cada ponto que vocês acharem um risco, vocês vão identificar no mapa de vocês. Vocês vão fazer um mapa mesmo, tá? Dessa estrutura física. E aí, onde vocês encontrarem esse risco, vocês vão identificar através de um círculozinho e colorir, né, de acordo com a cor do risco que vocês identificaram. Então, por exemplo, na bancada onde vocês realizam o preparo de medicações, tá? E aí a gente tem um risco grande, um risco biológico grande. Vocês vão colocar um círculo grande na cor marrom. Tem um risco de acidente médio. Vocês vão colocar um círculo médio da cor azul, tá? E assim por diante, tá? Vocês vão tirar foto, fazer o mapazinho de vocês, o desenho da estrutura física, tá? Identificando onde fica, né, cada lugar, cada equipamento, os materiais, né, os armários, onde é que fica, a pia, onde é que fica, a maca, tá certo? E aí, em cada localzinho desse do laboratório, vocês vão identificando os riscos, tá? Identificam através das cores e dos círculos, tá certo? Aqui também eu elaborei um roteiro para vocês, que já foi até enviado, tá? Mas aí eu vou explicar cada item novamente, para não ter dúvidas, tá? Então, o primeiro passo vai ser o quê? A observação do laboratório da escola. Isso a gente já vai combinar com a coordenação para que vocês possam ir no laboratório e tirar foto para análise e observação, para fazer isso em casa. Basta pegar o celular de vocês, irem no laboratório, tirar foto direitinho de cada parte do laboratório para vocês observarem e confeccionarem o mapa em casa, tá? Utilizar uma folha de ofício, tá? Ou cartolina branca. Melhor, mais simples que seja em uma folha de ofício. Fica mais fácil até para vocês tirarem a foto e me enviar, tá? Então, em uma folha de ofício branca, vocês vão elaborar o mapa de vocês e vocês vão precisar dos seguintes materiais, né? Lápis de cor ou hidrocor ou canetas coloridas, das cores dos riscos ocupacionais, tá certo?
Terceiro passo vai ser identificar a atividade de vocês. Vamos colocar o nome de vocês, o curso, a turma, a disciplina, tá certo? Tudo direitinho identificado. O mapa de risco também, em cima do desenho, né, vocês vão colocar o título, tá? Então, o título de vocês vai ser o quê? Mapa de risco do laboratório de enfermagem, tá? Então, a gente precisa, no mapa de risco, identificar de onde ele é. Senão, né, a pessoa que pega esse mapa de risco não vai saber de onde, né, exatamente foi elaborado esse mapa de risco. Então, o mapa de risco deve ter título, né? O título é o quê? O local, o nome da empresa, né, o nome do espaço onde foi realizado esse mapa de risco. Então, se no caso é o laboratório de enfermagem da Escola FESM, então, mapa de risco do laboratório de enfermagem da Escola FESM, tá? O outro passo, inserir o tamanho dos riscos, que a gente já falou, né? E as cores deles também, né? Então, por exemplo, os círculos grandes, médios, pequenos, tem que estar identificado no mapa de vocês, tá? Então, todo círculo grande, a gente entende que ali é um risco grande. Todo círculo médio, a gente entende que ali tem um risco médio. E todo círculo pequeno, a gente entende que ali tem um risco pequeno. E colorir através, né, dos riscos ocupacionais. Se for risco químico, vai ser vermelho, certo? O próximo passo, a gente vai, né, descrever a relação de equipamentos, instrumentos e materiais que são utilizados naquele espaço. O que é que vocês utilizam no laboratório, né, de vocês, no laboratório de enfermagem? Tem uma cadeira de rodas, tem um armário para guardar materiais, são utilizados, né, luvas, são utilizados máscaras. Vocês vão citar os equipamentos e materiais que são utilizados lá dentro por vocês, tá? Depois vocês vão descrever 3 atividades que são exercidas no laboratório. O que é que vocês fazem lá durante as práticas? Fazem punção venosa? Fazem simulação de curativo? Preparo de medicações? Então, vocês vão citar, né, essas atividades que são feitas, só precisam 3, tá? No laboratório. Citar os riscos, né, que existem no ambiente. Então, você depois vai fazer um levantamento e dizer o risco maior, de maior relevância que foi encontrado é o risco biológico, ou então é o risco de acidente, né? Vocês vão chegar a essa conclusão. E depois vocês vão citar algumas medidas que possam ser feitas para a gente diminuir esses riscos que foram encontrados. Por exemplo, se foi encontrado um risco de acidente muito grande dentro desse laboratório, o que é que vocês podem fazer para diminuir esse risco de acidente, já que ele foi encontrado, é um risco, né? Como é que a gente faz para diminuir ou eliminar esse risco? Sinaliza com placas, né? Coloca lixeiras maiores, caixas de pérfuro cortantes maiores. Então, vocês vão identificar esses riscos e vão também trazer as soluções, as medidas de prevenção para esses riscos, tá certo? Então, é simples, não precisa fazer, né, não ser desenhista, não. É um desenho simples, né, só da estrutura do laboratório, como se fosse, como se fossem fazer como se fosse de uma construção mesmo, de uma casa, né? Vocês chegam lá e vão descrever toda essa estrutura dentro desse desenho, tá certo? Não esquecer de usar os círculos e seus tamanhos, as cores dos riscos, né, ocupacionais também, tá? Levantar, trazer essas atividades que são desenvolvidas dentro do laboratório, citar os riscos e a prevenção para esses riscos, tá? Se em uma folha de ofício não der, vocês podem fazer em 2, tá certo? Ou então fazer só o desenho na folha de ofício
e o resto fazer numa folha de caderno mesmo, no caderno. Porque fica melhor para desenhar numa folha de ofício, porque não tem as linhas do caderno. Mas se vocês quiserem também desenhar no caderno, podem ficar à vontade, tá certo?